eu vou apresentar aqui alguns fatos a respeito do corpo governante, da história, da denominação e a respeito dos apóstatas que são rotulados. Então, basicamente, esse vai ser a minha apresentação durante essa transmissão. E acabei que perdendo o que você falou, sobre o que você vai apresentar, né? Durante essa apresentação, eu vou falar a respeito da questão dos apóstatas. Certo. Inclusive, é uma forma de trazer os fatos a respeito disso. Que hoje, inclusive, eu já vi até uma live aqui no seu canal, né, de uma pessoa falando, entre aspas, a verdade sobre os apóstatas. Mas eu vi muitas mentiras nessa verdade. E aí eu vim trazer o lado dos dissidentes. Por que os dissidentes falam? Né? Quem são os apóstatas na organização? Né? Por que é importante analisar a história da organização? Quem é o corpo governante? E para finalizar, né, por que é a religião verdadeira? Será que é mesmo? Então é basicamente isso que eu vou trazer na live. Maravilha. É isso aí, gente. Ó, vocês que já vieram no meu privado falar neiras, tá, gente? Eu não sou responsável pelo que ele vai dizer, tá, gente? O que ele vai falar é de responsabilidade dele, tá bom? A Arena Apologética é um canal democrático, é um canal aberto para quem quiser vir aqui, tá? Eu só peço uma contribuição, porque eu vivo disso. Também dou aulas de grego. E aqui é um lugar democrático, um lugar de respeito, um lugar de bem, um lugar de paz, um lugar que deve prevalecer a ética e a educação e tudo mais. Então, antes de ficar com mimimi, vem aqui, tá? Muito bem. Querido pioneiro, você é professor, né? Você é professor de teologia, pelo título professor. Eu coloquei professor porque todo mundo que vem no seu canal é professor de alguma coisa. Então eu sou professor. Já que eu vou dar uma aula aqui, sou professor também. Pronto. É basicamente isso, meu querido. Maravilha. Mas é só na sátira, tá? Maravilha. Realmente, a Arena Apologética é bastante frequentada por acadêmicos, né? E com certeza vai ser uma grande satisfação ter mais uma aqui, no caso você. Muito bem. Pode começar. Quais são as verdades sobre as testemunhas de Jeová? Aqui você adentre o tema de uma forma específica, né? Eu preciso apresentar aqui o slide. Maravilha. Já tem. Tô vendo. Eita, aqui você botou um monte de coisa aqui, né, para apresentar. Né? Aqui são os vídeos depois, né? Durante a transmissão. O slide, né? Isso, exatamente. Muito bem. Então vamos lá. Para introduzir, como eu falei, né, nessa apresentação vai ser falado, trabalhado, né, abordado esses 4 pontos aí a respeito dos apóstatas, a única religião verdadeira, o teu passado te condena e a verdade sobre o corpo governante, certo? Preste bastante atenção, que são informações importantes e vai ser apresentado de uma forma muito clara, tá certo? É importante salientar o seguinte: existe uma diferença de liberdade de expressão com o discurso de ódio. Estou já falando a respeito disso por conta de segunda-feira com acusações de que eu seria intolerante. Quem acompanha meu vídeo, meu canal, sabe que eu não sou intolerante. Eu não trago palavras ofensivas para as pessoas. Inclusive, né, é bom salientar, eu nunca tive problema com ninguém da organização da Testemunha de Jeová. Tenho o máximo de respeito pelas pessoas. Conversaria e falaria com essas pessoas normalmente se eles não fossem proibidos de falar comigo. Então eu não tenho nenhum tipo de problema. Então existe uma diferença de liberdade de expressão que é garantido pela Constituição no artigo 5º, que você pode se expressar de forma clara, objetiva sobre qualquer assunto. Existe a diferença de ofender pessoas e trazer discurso de ódio com palavras ofensivas, que aí pode até se caracterizar numa possível intolerância religiosa, que não é o caso dessa apresentação. O que vai ser trazido aqui são fatos na visão de uma pessoa que foi membro da Testemunha de Jeová e que saiu por discordância de doutrina, principalmente discordância pelo grupo, né,
intutilado como sendo representante de Dona Terra é o corpo governante. Então, basicamente, é isso que vai ter nessa apresentação para evitar problemas com algumas pessoas que não conseguem diferenciar a liberdade de expressão com intolerância. Maravilha. Bem, é errado expor erros de um grupo religioso? Vocês que estão aí acompanhando essa live, vocês acham que é errado expor erros de um grupo religioso? Bem, eu trouxe 2 matérias da Torre de Vigia, que é a Associação Jurídica das Testemunhas de Jeová, para responder essa pergunta na visão da organização. Toda a apresentação desse material será baseado nas publicações da Torre de Vigia, que é comparado ou quase colocado de pé de igualdade com as próprias escrituras sagradas. O que está nas publicações da organização é lei, é igual à Bíblia, deve ser seguido. E aí, nesse slide, talvez vocês não, pode ser que vocês consigam ver ou não, mas eu consigo ver e eu vou falar aqui para vocês. Nessa primeira matéria que vocês estão vendo aí ao lado, é uma sentinela de 64, 15 de maio, que diz o seguinte: pode haver religião falsa? Não é forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. Não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa, permitindo assim que outros vejam a diferença entre falsa e a religião verdadeira. No outro trecho marcado aqui, diz o seguinte, ainda nessa primeira matéria: expor publicamente uma falsa religião é certamente de mais valor do que expor uma falsa reportagem. Isso é a opinião da Torre de Vigia nessa publicação. Ou seja, algumas pessoas aqui no seu canal disse que todas as religiões atacam as Testemunhas de Jeová. Só que as próprias publicações dizem outra coisa. Eles dizem que isso não é errado. Expor ensinos errados é um serviço público, baseado na revista de 64. Na revista de 62, diz também: dizem que religião não é um assunto apropriado para se brincar. Olhe só, em regra geral, isto é verdade, pois se pode fazer mais para ajudar uma pessoa que está errada na sua crença, por arrazoar com ela do que ridicularizá-la. Olhe só o que a Torre de Vigia diz. Mas há ocasiões em que é apropriado ridicularizar publicamente a falsa religião. Isso é dito, ou foi dito, pela Torre de Vigia. Então, a Torre de Vigia diz que é apropriado ridicularizar